Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Nesse vídeo eu vou trazer aqui alguns apontamentos em relação a um tweet da jornalista Hildegard Angel, que está correndo aí os grupos de WhatsApp, insinuando, enfim, algum tipo de dúvida em relação ao que o Ciro achava ou pensava sobre a ditadura e sobre as torturas ali no ano de 1979, quando foi aprovada a lei de anistia. Ela que é uma grande entusiasta da candidatura de Lula, né? Isso talvez explica por que ela está fazendo esse tipo de insinuação. Então resolveu requentar aquilo que é uma coisa que já foi desmentida muitas e muitas vezes. Então é importante que a gente venha aqui e, enfim, coloque algumas coisas no seu devido lugar. Mas antes de falar sobre isso, de trazer até qual que é a opinião dela em 2014, eu vou lembrá-la, né? Eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. E se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like. Se não gostar, dislike. Comente aqui embaixo alguma coisa do que você achou sobre isso. E se puder, compartilhe esse vídeo. Bom, pessoal, então ela foi no seu Twitter no dia 28 de janeiro e postou lá uma imagem e colocou a seguinte legenda: documento histórico em que, no Encontro Nacional dos Estudantes Não Alinhados, em 79, o estudante Ciro Ferreira Gomes se manifesta contra o julgamento dos torturadores. Era jovem, jovens se equivocam. Seria importante o candidato exprimir sua atual opinião a respeito. Aí nesse documento mostra que o Ciro era a favor da anistia ampla, geral e irrestrita. E aqui vocês percebam a sutileza. Ela tenta parecer isenta, não faz afirmação. No final pede para o Ciro dizer qual que é a sua opinião, como se o Ciro tivesse cometido um grande erro ou equívoco naquela época. Detalhe aqui, se ela, que é jornalista, quisesse mesmo saber a opinião do Ciro, primeiro, teria pesquisado um pouco a história, mas se ela quisesse saber a opinião atual dele, bastaria então ela, que é jornalista, entrar em contato com a assessoria e quem sabe fazer uma matéria honesta sobre isso. Mas aí ela finge ignorar a lei de anistia aprovada naquele mesmo ano. Então algumas pessoas foram no seu tweet e explicaram aquilo que eu acredito, ela sabe. Antônio Neto, que é o presidente do PDT de São Paulo, fez perguntas básicas para ela. Você conhece a lei da anistia? Conhece o processo político que se deu para a redemocratização? A falta de honestidade intelectual é vergonhosa. E aqui é o seguinte, em relação às perguntas do Neto: se ela conhece, foi desonesta no tweet. Se ela não conhece, é uma jornalista desinformada. E vale só destacar em relação a essas perguntas que o Neto colocou aqui, essa foi a saída defendida pelo Ciro no documento que ela mostrou, que é a mesma que o Lula defendeu e que vários outros políticos defenderam, que era assim, a lei da anistia para pavimentar o retorno à democracia. Sem ela, a ditadura teria continuado por mais tempo. E ela concorda com isso, tanto que em 2014 ela disse o seguinte: naquele contexto, foi o que era possível para que não tivéssemos mais mortes e as pessoas pudessem voltar para seu país. Mas, para mim, a tortura é um crime imprescritível. Para mim também, Hildegard. Não sou a favor de retaliação, mas as responsabilidades precisam ser apontadas. E o Globo destaca que, para ela, a lei de anistia não poderia ter sido feita de outra maneira. Maneira que foi defendida pelo Ciro e que agora ela insinua algum tipo de dúvida sobre o que o Ciro pensa sobre o assunto. Mas eu vou trazer aqui o que a Elza Mendonça, historiadora e professora, foi lá e comentou no seu tweet. Seria lindo se tivesse sido diferente, mas o próprio documento é autoexplicativo, não à toa. Não só o estudante Ciro Ferreira Gomes, como todos os partidos políticos da época optaram por essa saída. Foi o que aconteceu e está na nossa lei. Continua a Elza: tortura é crime imprescritível. Eu defendo essa posição e para mim deviam estar na cadeia todos os que torturaram e mataram os que eram contra a ditadura. O que estou falando não é sobre esquecer torturadores, e sim sobre a saída política que foi acordada naquela época. Se perguntassem a minha opinião, eu seria contra a anistia ampla e irrestrita, disse Elza. Pontuei apenas sobre as condições históricas para sairmos daquele período e que não foi uma atitude individual do Ciro, embora vocês tenham todo o direito de discordar deste pensamento. E vale voltar naquilo que eu falei sobre o Lula. Lula defendeu a lei de anistia na época, e uma matéria da Folha de São Paulo do dia 28 de fevereiro de 2009, quando ele era presidente, traz a manchete: lei da anistia
precisa ser respeitada, diz presidente. Já o irmão de Lula pedia a punição dos torturadores. E aqui eu não estou nem dizendo se o Lula estava certo ou errado na época, apenas que o Lula defendeu a lei da anistia ali ainda em 2009. Então será que a Edgar, né, que eu repito, grande simpatizante da candidatura do Lula, vai questioná-lo? Ou o problema é só por ser o Ciro? E a Edgar tem minha solidariedade em relação ao irmão e à mãe, ambos assassinados durante a ditadura militar. Mas quanto às insinuações que ela fez aqui, tem apenas o meu lamento. E ela, para quem não sabe, é a mesma jornalista que, em 2015, teve duas ideias para acabar com os arrastões nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Primeira medida que ela sugeriu, diminuir drasticamente a circulação das linhas de ônibus e de metrô no fluxo Zona Norte e Zona Sul, estimulando o aumento do fluxo Zona Norte e Zona Oeste. E se isso não desse certo, ela ofereceu a sua segunda sugestão. Caso essa providência não alcance resultado, partir para um plano B radical, cobrar a entrada nas praias de Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon. Isso pode soar com estranheza para os cariocas. É só para os cariocas, né, segundo ela, que sempre tiveram a praia gratuita, mas no exterior é a normalidade. Preços módicos, naturalmente. As medidas, continuou, são antipáticas e discriminatórias. Concordo que é dela, viu? Mas ou é isso ou será o caos. Ou melhor, o caos já é. Daí para pior. Bom, e ela foi muito criticada, óbvio. Pouco tempo depois ela apagou, aí ela foi entrevistada, vou deixar um link aqui para vocês, diz que tinha escrito isso no Impulso. Curioso é que mesmo no Impulso ela considerou que as medidas eram antipáticas e discriminatórias, mas pelo menos apagou, enfim, não manteve isso aqui, o que já é algum avanço. E voltando à questão que ela levantou e insinuou sobre o Ciro, no fundo é que como não conseguem chamar o Ciro de corrupto, de ladrão, de despreparado, de incompetente, enfim, aí eles tentam ficar aí requentando alguns pontos, né, que podem passar para a sociedade a sensação de que o Ciro cometeu um grave erro naquela época, quando na verdade aquela foi uma medida defendida por todos os políticos, ou quase todos, para não generalizar, para sair da ditadura. Então, isso aqui é só mais um ponto daquilo que pode acontecer daqui até as eleições, porque essa questão aqui não é nova, ela foi trazida já em 2018 e agora retorna circulando em alguns grupos, por isso eu achei importante vir aqui e trazer para vocês que não teve nada de equivocado naquilo que o Ciro defendeu naquela época. Olhando hoje para trás, aí alguém pode até criticar e achar que não tinha que ter sido feito como foi, mas o próprio Lula, que ela tanto defende, também era favorável à lei da anistia, mas em relação a isso, não sei se ela vai fazer algum tweet questionando aquele que ela tanto admira. Bom, meus amigos, então é isso. Aproveitando que esse vídeo ficou um pouco mais curto, pedindo, se você puder, se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99, você fortalece esse nosso espaço aqui. Mas se não puder, eu entendo, e compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, deixando o like, tudo isso também nos ajuda a chegar mais longe. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.